Nesse vídeo a gente vai falar do grande medo do feminino para entender a causa raiz disso, sempre na perspectiva do livro que essa série é baseada, que é Sob a Sombra de Saturno. E eu creio que esse é o vídeo talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, com certeza, dessa série de vídeos de autoconhecimento para homens. Lembrando que se você está chegando nesse vídeo agora, tem uma série completa, tá? De autoconhecimento para homens, baseado no livro Sob a Sombra de Saturno, e também na minha ótica, da minha jornada pessoal enquanto homem, buscando a própria cura, o próprio autoconhecimento e liberar essas crenças ancestrais, patriarcais, que a gente foi ensinado desde cedo de formas muitas vezes sutis e inconscientes. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar então desse grande medo do feminino que nós homens vivenciamos na sociedade. Tem tudo a ver com ter esse grande desafio em falar sobre as emoções, que tem tudo a ver com esse estado de consciência que nós homens se encontramos. O grande lance aqui é entender o que a gente chama de complexo materno. O que acontece? Tanto homens quanto mulheres, mas agora vamos focar nos homens, né? A gente nasce de uma mãe, de uma mulher. E nos 9 primeiros meses, onde a gente está sendo gestado na barriga dessa mãe, o nosso batimento do coração se alinha com o batimento do coração da mãe. A gente sente o que a mãe sente, a gente está em uma profunda simbiose com esse ser, que é a nossa mãe física. Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, quando a gente nasce, a gente entra em contato com uma primeira dor, que é a dor do mundo, né? A dor de não estar mais naquele quentinho. E o primeiro ser que a gente é colocado em proximidade é a nossa mãe também. Então, só nesses estágios iniciais, a criança, ela sente como se a mãe fosse parte dela. Até porque, se não tivesse a mãe, essa criança nem sobreviveria. Então a mãe, de fato, é uma parte essencial para a criança. É uma parte essencial para o ser humano quando recém-nasce. E, além de ser uma parte essencial, é talvez a coisa que mais, essa relação com a mãe, é talvez a coisa que mais molda o nosso psicológico e as bases da nossa forma de ver o mundo. Porque a nossa mãe, especialmente nos primeiros anos de vida, é onde a gente consegue nutrição, amor, carinho, afeto, atenção, e é também quem nos ensina a interagir com o resto do mundo e da sociedade, sendo quase como se fosse uma ponte entre o mundo. Então é quase como se a nossa relação com a nossa mãe fosse, de certa forma, nesses estágios iniciais, a nossa relação com o mundo. O que acontece é que a nossa sociedade vem de uma história muito violenta e com muitas questões, né, sociais, históricas, que criaram uma condição de consciência para as pessoas das gerações anteriores, especialmente, mas para essas gerações também, de muito medo, de muita dor. Então, se essa mãe, né, que está criando essa criança, não tem uma consciência sobre ela mesma, uma individuação, um entendimento maior de quem que ela é, se ela não tiver resolvido as questões dela, ou pelo menos com muita clareza sobre as questões psicológicas dela, é bem possível e provável que ela vá projetar essas questões psicológicas, os próprios complexos psicológicos dela, nessa criança. Então a gente pode ver aí mães com comportamentos que a gente pode chamar de narcisistas, ou simplesmente comportamentos autocentrados que projetam nesse filho, nessa criança, nesse bebê, uma expectativa ou um chamado para ele agir de certa forma, se comportar de certa forma, atender certa necessidade dela, que não seria o lugar natural dele, mas por conta da criança ter essa dependência tão grande à mãe, muitas vezes a criança acaba se sentindo nessa responsabilidade, se sentindo com esse medo do abandono, ou até mesmo se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado. E essa dinâmica, consciente ou inconsciente, que a gente vive nos primeiros anos da nossa vida, forma o nosso complexo materno, que é esse enredado emocional e psicológico que no futuro, quando adultos, caso isso tenha sido uma relação negativa, que deixou marcas, feridas não resolvidas, a gente vai projetar nos nossos relacionamentos futuros, nos relacionamentos com outras mulheres, até mesmo com nós mesmos, com outros homens. A gente vai estar projetando aquelas dores daquele complexo que foram dores que a gente sentiu quando era criança. Além disso, a relação com a mãe também gera uma coisa chamada ânima. Na verdade, a ânima é um aspecto simbólico do psicológico do ser humano, que é basicamente o nosso lado feminino. E a gente pode encontrar nossa ânima especialmente nos nossos sonhos, quando a gente sonha com uma figura feminina que se repete ou que nos mostra alguma coisa, ou que está em algum contexto da nossa vida, nosso sonho, é possível que aquilo esteja representando nossa ânima, que não é nada mais nada menos do que esse lado feminino que nós temos, esse lado emocional, esse lado sensível, que sente,
profundamente as coisas. Então, se você preferir, podemos colocar quase como se fosse a garota, a mulher que existe dentro de você, homem. Todos nós temos essa garota, essa mulher dentro de nós, que é a nossa ânima. E essa ânima, ela vai se formar muito dependendo de acordo com a relação inicial que a gente teve com a nossa mãe. Nossa mãe é a nossa primeira referência de energia feminina, de um ser feminino. Então, muitas vezes o homem ele cria essa ânima, esse lado feminino muito parecido com a mãe ou muito parecido com a sombra da mãe. E muitas vezes vai buscar parceiras, então, que também tenham traços dessa ânima, justamente por causa dessa busca inconsciente de integrar esses aspectos perdidos dentro de si. A gente vai falar mais sobre por que esses aspectos ficaram perdidos ao longo desse vídeo. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda que o complexo materno, então, é essa relação inicial que a gente teve com a mãe, que cria todo um estado emocional ali dentro de nós, que se não for resolvido vai ser projetado em relações futuras. Cria vazios, cria dores, cria diferentes complexos, por isso que o nome é complexo, quase como se fossem labirintos interiores nossos ali. E a ânima, então, é o nosso eu feminino, essa nossa parte feminina simbólica que existe no nosso inconsciente, que é muito importante a gente reconhecer e integrar, a gente acessar e expressar esse lado feminino no mundo, porque senão a gente vai agir de uma forma extremamente negativa. E a gente vai falar mais sobre isso agora nesse vídeo. Continua aqui comigo. O que acontece é que na nossa sociedade, nós homens, a grande maioria de nós, desde criança, a gente é incentivado a não ter honestidade emocional. O que é honestidade emocional? É quando a gente sente alguma coisa, a gente conseguir falar o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, eu estou me sentindo triste, é eu conseguir falar que eu estou me sentindo triste e entender o que essa tristeza é, como que eu posso sanar essa tristeza por mim mesmo, como que eu posso expressar ela no mundo. Se eu estou me sentindo feliz, eu falar que eu estou feliz. Se eu estou me sentindo coisinhas gostosas no meu corpo, eu falar que eu estou sentindo coisinhas gostosas no meu corpo. Só que o que acontece, se você é homem, provavelmente você teve também essa experiência, quando a gente expressa um pouco mais esse mundo emocional na sociedade, com os pais ou com a sociedade, em geral, ou na escola mesmo, surgem grandes ridicularizações, né? Então é colocado como se fosse algo ruim, é um problema, você é mais fraco porque você tem emoções, você não é homem, homem tem que ser durão. Ou até mesmo vem a questão da homofobia mesmo, colocando que é uma coisa de pessoas gays, pessoas boiolas, o que já é uma dupla negação, né? Uma tá humilhando a pessoa por colocar com aquele rótulo, outro tá pegando esse grupo de pessoas que tem uma certa orientação sexual, que é voltada mais, talvez, para um lugar mais feminino, e colocando como errado também. Então, toda essa cultura que a gente cresce nela, ela vai moldando os homens para não serem emocionalmente abertos e honestos, para não falarem sobre suas emoções. E, então, inconscientemente, o que isso acaba fazendo é que acaba fazendo a gente criar uma casca e reprimir o nosso lado feminino, reprimir a nossa ânima. Então, eu mesmo já tive sonhos onde tinha uma mulher amordaçada no meu sonho e eu não entendia o que era. Depois de um tempo estudando, eu entendi que isso na verdade era a minha ânima, era eu que estava silenciando a minha voz feminina e estava sendo representado no meu sonho isso. Então, quando a gente não é honesto emocionalmente, quando a gente não entra em contato com o sentir, a gente está de algum jeito ou de outro negando a nossa energia feminina. E então, por conta de toda essa cultura, dessa criação, né, de uma cultura patriarcal, de uma cultura machista que nós viemos, quando nós nos tornamos homens adultos, muitas vezes, se a gente não tiver consciente desses padrões, nós podemos criar uma conspiração de silêncio entre os nossos amigos, né, entre os nossos companheiros ali, de simplesmente não falar sobre as emoções, de não falar sobre. Então, eu tô sentindo uma coisa esquisita, eu não vou falar porque falar sobre é esquisito, então todo mundo cria uma conspiração de silêncio de não falar sobre as emoções. E ao mesmo tempo, nesses meios onde isso acontece, também muitas vezes acontece uma conspiração que coloca como se as mulheres fossem um problema, como se as mulheres fossem problemáticas, como se as mulheres fossem loucas, como se as mulheres fossem instáveis. Então tudo isso vai muito junto com essa causa raiz, que é a negação das nossas emoções. Só que olha que problemão que a gente cria, psicologicamente falando, nessa situação. Por a gente estar negando nossas emoções, o que acontece? A gente não está entrando em contato com as coisas que precisam ser curadas do nosso complexo materno, das carências que a gente sentiu quando era criança, do abandono que você sentiu com a sua mãe, com o seu pai, especialmente com a sua mãe, né? Da sensação de ter necessidade de uma mulher na sua vida, ou às vezes de uma mulher até mesmo dizendo como que você tem que ser, como que você tem que agir, como você tem que se comportar. Então a gente tem todas aquelas emoções não resolvidas e a gente não olha para as emoções. Você percebe como isso é uma receita para o desastre? Não é à toa que os homens na nossa sociedade são tão violentos.
Não é à toa que tem uma taxa de suicídio tão grande entre os homens. Não é à toa que tem tanta loucura aí no mundo, feita especialmente por homens. A gente realmente foi colocado num lugar muito desafiador de estar, onde a própria cultura que a gente cresce nos ensina aí o contrário da nossa natureza, a não integrar o nosso lado feminino. E não integrando o nosso lado feminino, o que sobra? Apenas o racional, apenas o masculino e apenas o exemplo de outros homens que também não estão integrando o lado feminino deles. E aí vira um problemão. Mas voltando para a ideia do complexo materno, então, qual que é o lance? O lance é esse processo aí da gente sentir essa dependência, né? E essa coisa não curada dentro de nós, é algo extremamente importante de ser resolvido e essa dependência, esse complexo materno é necessário ser rompido. Essa dependência emocional da mãe. A criança, quando nasce, né, naturalmente ela sente uma ressonância emocional muito forte com a mãe. Se a mãe está feliz, ela está feliz. Se a mãe está triste, ela está triste, na maioria dos casos. Só que quando a gente vai tendo 16, 17, 18 anos e pra frente, nossa própria biologia vai tendo um chamado ali de desvincular esse campo emocional com o campo da mãe, e para isso é necessário um movimento consciente de ruptura, de rompimento dessa conexão. E aí, a partir desse rompimento, a gente consegue entrar na nossa jornada de individuação. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos dessa série, tá? Tem bastante conteúdo aqui mesmo. Mas o que eu quero que você entenda agora é que um homem que não saiu da casa dos pais, e eu não falo isso só fisicamente, eu falo disso emocionalmente primeiro. Um homem que não deixou esse papel de garoto, filho dos pais, nunca vai se sentir de fato independente na vida. E vai estar provavelmente sempre projetando as suas necessidades nas mulheres da sua vida. Que as mulheres ajudem, que as mulheres tragam alguma coisa, que a mulher dê amor. Sempre buscando essa falta, mas ao mesmo tempo sempre sentindo essa incompletude lá no fundo, que é essa necessidade de independência, necessidade de ser completa, essa necessidade de se encontrar. Eu vou ler uma parte do livro aqui para trazer mais clareza ainda sobre esse assunto. Em outras palavras, o relacionamento do homem consigo próprio, com os outros e com a força vital que corre através dele é profundamente canalizado pela sua experiência fundamental com a mãe. Se ela é incapaz de satisfazer-lhe as necessidades e impõe sobre ele seus complexos pessoais, ele sofrerá as feridas do abandono e da opressão. Com a primeira, a ferida do abandono, aprende a suspeitar do próprio valor e da confiabilidade do mundo. Por causa da última, sente-se impotente para defender sua frágil fronteira, desenvolvendo, portanto, uma personalidade submissa e codependente ou temerosa, muito compensada e dominada pelo poder, ou pelo menos pela ilusão do poder, né? Em ambos os casos, não é ele mesmo. E ele está vivendo em reação a uma experiência extremamente poderosa, que subordina a sua verdade natural. A experiência, no caso, é essa relação com a mãe inicial, que ficou no psicológico, no inconsciente, né? Essa formação conciliatória, que se repete durante toda a infância, produz falsa personalidade e promove a projeção desse primeiro relacionamento sobre os posteriores relacionamentos adultos. Deste modo, vive um falso eu. Como a criança é completamente dependente, qualquer ameaça à sua necessidade gera grande medo. Todos os homens carregam dentro de si a memória repetida dessa vulnerabilidade. Sentem medo terrível de seus anseios não serem satisfeitos, de que suas necessidades prolonguem a sua dependência. Dessa condição perturbadora, que permanece com os homens independentes da sua idade, nascem a raiva e a mágoa. Os homens zangam-se por suas necessidades não serem satisfeitas e choram a perda. À medida que ficam mais velhos e são machucados e açoitados pelos papéis da idade adulta, essas emoções tendem a deslizar para o inconsciente. Mas essas energias não vão embora, sempre vão para algum lugar. A raiva pode se tornar profundamente introvertida, como uma depressão que dura a vida toda, ou somatizada em uma emoção que agride o corpo. Eles podem espancar as mulheres e atacar os homossexuais, ou, mais abstratamente, perseguir as pessoas na empresa. Sua ânima, da qual suspeitam porque lembra-os do mundo materno, é mantida fora de ação. Ela, naturalmente, se manifesta através da irritabilidade e da maledicência generalizada. A mágoa do homem se manifesta como melancolia, vícios através dos quais escorrega, estonteado em direção à mãe, ou através do vago anseio por uma amada que entrará na sua vida para curá-lo. Debaixo de toda essa dinâmica, então, por um lado, o receio dos homens de que ninguém tome conta deles, e, pelo outro, o medo avassalador da dependência. Assim, os homens lutam tanto contra o feminino interior quanto exterior, em resultado do seu medo, em grande parte inconsciente, do próprio anseio incestuoso pela paz. Forte. Então, assim, eu quero trazer uma coisa mais pé no chão, mais prática agora para você, homem que está assistindo essa série, ou para você, mulher que está assistindo essa série e querendo entender melhor sobre a experiência dos homens, né?
Uma sensação muito comum que eu já estive, é horrível dentro de um relacionamento, que demonstra muito ainda esse complexo materno que não foi curado, é a seguinte sensação. É a sensação de estar num relacionamento que você ama a pessoa, ama a mulher, ou pelo menos essa pessoa que representa uma parte feminina sua. Você ama ela, ao mesmo tempo você se sente dependente da opinião dela, ou sempre se sente dependente da visão dela sobre você, ou da atitude dela sobre você, ou do acolhimento dela sobre você. Então você sente que você precisa daquilo, e ao mesmo tempo, em momentos diferentes, ou às vezes ao mesmo tempo, você sente uma sensação de que tem alguma coisa errada e você quer sair dali porque você está se sentindo que quer se libertar daquilo. Então olha só, por um lado tem a dependência, por outro lado tem a vontade de se libertar. Por que isso acontece? Porque o amor que você sente é real, mas essa dependência vem do complexo materno. E é natural nosso querer romper com esse complexo materno, romper com esse espaço de garoto para amadurecer e se tornar um adulto, um homem, com uma própria visão de mundo, com um próprio entendimento, com um próprio posicionamento na vida, em relação à vida, um próprio entendimento da vida, de si mesmo. Mas para isso é necessário romper com esse vínculo materno. A gente vai falar sobre esse rompimento nos próximos vídeos. E agora, por último, eu só quero te trazer alguns sinais de que você possa estar vivenciando esse complexo materno, projetando esse complexo materno nos seus relacionamentos. Você se sente desequilibrado quando ela discorda de alguma coisa que você fala. Você sempre busca o olhar de aprovação dela sobre as coisas que você faz. Você espera que ela adivinhe o que você precisa, suas necessidades, sem que você comunique nada. Você se sente inseguro perto dela. Você descarrega sua raiva nela. Você constantemente se protege dela quando ela se aproxima emocionalmente, buscando dar nomes, rótulos, julgamentos para quem ela é, no intuito de se proteger numa insegurança sua. O grande lance aqui é que nós todos aprendemos a rejeitar a nossa ânima, a rejeitar a garota, a mulher, esse lado feminino que tem dentro de nós. E ao aprender a rejeitar ela, nós naturalmente vamos projetar no externo essa rejeição e não vamos entrar em contato com nossas reais emoções também, que nos permitiriam, que nos dão a oportunidade de transformar esse complexo materno de dentro para fora. Então nós precisamos urgentemente entrar em contato com esse nosso lado feminino, entrar mais em contato com nossas emoções, falar mais sobre as nossas emoções, fazer terapia para poder entender esse mundo interior, para que a gente possa integrar essa ânima e ter a nossa própria companhia de uma forma inteira, finalmente. Nisso é muito importante as práticas de auto-amor, que nem, por exemplo, esse vídeo aqui eu fiz uma meditação guiada para o amor próprio. Se você quiser, tem aqui essas práticas mais femininas de se dar afeto, se dar amor, se cuidar, ser mais delicado, ser mais sutil, ser mais detalhista com você mesmo, num sentido positivo. E também é muito importante a prática da terapia, porque assim você consegue a ajuda de alguém para organizar as coisas que estão acontecendo dentro de você, para ter maior clareza, para ter reflexo sobre o que você está vivendo e acelerar seus processos de entendimento mesmo sobre o que está rolando no seu psicológico. E o que acontece, é o que a gente vai falar no próximo vídeo, é que culturas antigas, de diferentes povos, que muitas vezes nem tinham conexão, eles tinham um método aí para lidar com essa questão psicológica dos homens, para romper com esse complexo materno, que eram os ritos de iniciação. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas basicamente é um dos caminhos que você pode encontrar para realmente romper com essa fase e iniciar o seu processo de individuação, de encontrar a si mesmo, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo, até daqui a pouquinho. Nessa jornada de autoconhecimento enquanto homens, uma das coisas que nós mais buscamos e profundamente sentimos necessidade é de algo para nos guiar, talvez um mapa mesmo, que nos direcionasse nesse processo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, no final do vídeo, para te falar que esse mapa existe. Depois de um estudo profundo sobre a cura dos homens, arquétipos, astrologia, mitologias e coisas afins, foi criado um livro-agenda chamado Jornada Solar, que ele é feito para te guiar durante um ano inteiro em diferentes processos de autoconhecimento, sempre em alinhamento com a astrologia e com os momentos cíclicos que a gente está vivendo dentro desse universo, dentro aqui da Terra mesmo. Então, se você está buscando uma guiança mais fixa, um mapa, eu recomendo muito a Jornada Solar. A gente está fazendo uma parceria aqui nessa série de vídeos com a Jornada Solar. Inclusive, a Jornada Solar foi o primeiro material de autoconhecimento para homens que eu tive contato e que transformou profundamente a minha vida e ainda transforma, porque eu ainda acompanho. E eu recomendo muito você adquirir. Para você saber mais, é só clicar no link da descrição. E agora sim, eu te vejo no próximo vídeo.